No vídeo de hoje eu quero falar sobre por que você não precisa mudar a sua vibração para manifestar as coisas que você deseja. Eu sei exatamente como que é essa sensação, gente. Aquela frustração que a gente tem de estar sempre tentando mudar alguma coisa, né? Eu também tinha essa coisa de aí eu preciso ficar positiva, aí eu preciso mudar minha vibração, porque se eu não mudar minha vibração, eu não vou conseguir as coisas, etc e tal. E sim, você precisa da sua vibração para manifestar as coisas. Mas isso a gente enxerga como se fosse uma luta constante. Todos os dias a gente está tentando vibrar melhor para poder conseguir mais abundância, conseguir melhores relacionamentos, conseguir tudo que a gente deseja na vida, porque disseram que a gente precisa mudar a vibração. Mas e se eu te dissesse que esse esforço é tão absurdo quanto a gente tentar aprender a respirar? Parece ridículo, não é? Você respira desde o primeiro segundo de vida, sem nenhum esforço, sem ter nenhum manual de instrução. Se eu te dissesse que mudar a nossa vibração é exatamente isso, é como respirar. Mas é isso que o Bashar diz pra gente. Ah, Vanessa, mas você vive dizendo que a gente precisa mudar a vibração. O Bashar vive falando que é só a gente alterando a vibração que a gente muda de realidade, que a gente passa para realidades paralelas, né? Acessa a realidade que a gente deseja, que já existe, na verdade. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a manifestação não para nunca, gente. Ela é incessante. Sabe como o seu coração está batendo o tempo todo? A manifestação é exatamente assim. Nesse exato momento, a nossa vibração está mudando. Por quê? Porque é impossível não mudar. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos 24 horas por dia manifestando a nossa realidade através da mudança vibratória que a gente tem ao longo do dia. Ah, mas por que então a gente se sente tão preso? E quando eu ouvia que a gente tinha que mudar a vibração, eu tinha a impressão que eu estava sempre lutando contra uma força invisível, algo que eu não conseguia controlar. Mas o que o Bashar fala pra gente é que quanto mais nós tentamos, mais a gente manifesta a experiência de tentar. É como se a gente quisesse forçar o sono, sabe? Essa noite, por exemplo, eu não dormi nada. E eu tive o exemplo prático disso. Eu tentei várias vezes forçar meu sono e não conseguia. Eu praticamente passei a noite inteira acordada. Porque eu não conseguia dormir. Não sei por quê. Eu fiz tudo que é técnica, eu fiz respiração, meditação, etc. Não adianta. Eu não consegui dormir. Estou acordada desde ontem. Então, isso é como a gente tentar forçar o sono. Quando eu estava tentando forçar o sono, eu não estava tentando dormir, porque o próprio esforço que eu estava fazendo estava me mantendo acordada. Então, vocês veem que a coisa não é tão simples? Eu vivo estudando essas coisas, eu vivo trazendo técnicas de como fazer, mas numa simples situação em que eu precisava dormir, eu fiz exatamente todo o oposto do que aquilo que eu já sabia que eu tinha que fazer, que era soltar. Mas eu não conseguia, porque eu tava fazendo tanta força porque eu precisava dormir para acordar cedo e levar minha filha na escola no outro dia, que eu tava manifestando o quê? O esforço e não o sono. Porque se a gente for pensar, a gente nunca parou de manifestar na nossa vida, a gente nunca falhou em manifestar na nossa vida. Muita gente me fala, ai Vanessa, eu quero manifestar, mas eu não consigo. Eu falho sempre que eu quero manifestar alguma coisa. Isso não é verdade. Porque você está manifestando o tempo todo. Você é um mestre na manifestação. Mesmo que você não saiba disso. Mesmo que não seja aquilo que você quer. Você não passa um segundo da sua vida sem manifestar. O que é verdade, gente, é que quando nós pensamos em tentar mudar, a gente está, na verdade, manifestando perfeitamente a experiência da tentativa. É isso que ele diz. Você não está falhando, você está com 100% de sucesso em criar a luta, o esforço para manifestar. E a sensação de que a mudança está sempre um passo à frente. Você já é um mestre, eu já sou uma mestra criadora. E a gente manifesta essa realidade a cada microsegundo, sem pausa. Então, a pergunta aqui nesse vídeo, gente, não é como eu mudo a minha vibração, mas sim por que eu continuo escolhendo manifestar essa experiência específica de luta.
E a resposta para isso leva a gente para o verdadeiro poder oculto que está na nossa realidade. Essa força, esse poder, são as suas definições. Pensa nelas como as lentes invisíveis através das quais a gente interpreta cada segundo da nossa vida. Elas não apenas moldam como a gente vê o mundo, mas literalmente qual mundo que a gente manifesta. Imagina as suas definições como um objeto e a sua realidade, seus sentimentos, sua vibração, suas experiências, como a sombra que esse objeto está projetando. A forma da sombra é 100% a forma do objeto que ela está projetando. Agora imagina duas pessoas que perdem o emprego. Uma delas define que perder o emprego é uma catástrofe, o objeto. O que a realidade dela vai projetar na sombra? Uma sombra de ansiedade, de desespero. A outra define o mesmo evento, ou seja, a perda do emprego, como uma oportunidade, um objeto diferente. E qual que é a realidade que ela projeta, gente? É uma sombra de curiosidade, de novas possibilidades, de espaço, de abertura. O mesmo evento, definições diferentes, realidades completamente distintas. Eu costumo dar um exemplo de duas pessoas, dois irmãos, que tinham um pai que bebia e batia muito na mãe, ou coisas do gênero, né, que maltratava eles. Aí os dois crescem, um vira um executivo de sucesso, com muito dinheiro, e o outro vira um bêbado que bate na mulher, nos filhos todos os dias. Aí chega alguém e pergunta para esse bêbado, mas por que você é assim? O que aconteceu para você se tornar isso? Sabe o que é? Aí ele contando, né? É que quando eu era criança, o meu pai fazia isso, isso e isso com a minha mãe, comigo, e eu aprendi a ser assim. Eu cresci assim. Foi o que eu aprendi, o que eu tive. Já o irmão, que viveu na mesma casa, sob as mesmas circunstâncias, alguém pergunta para ele, nossa, como que você tem tanto dinheiro, tanto sucesso, uma vida tão boa, uma família tão linda? E ele responde, porque eu tinha um pai que fazia isso, isso e isso com a minha mãe e comigo e com meu irmão. Então, eu decidi que quando eu crescesse eu nunca ia deixar a minha família passar pelo mesmo que eu passei. Então você percebe que a definição é você quem dá? Somos nós que criamos a definição daquilo que acontece com a gente. Então, um virou um bêbado sem futuro e fazia as mesmas coisas que o pai fazia e justificava através do quê? Da experiência que ele teve em casa. E o outro, que conseguiu tudo que queria, também justificava através da experiência que ele teve em casa, só que através da definição oposta, ou seja, eu não quero isso para minha vida. Percebeu a diferença? Você pode pegar qualquer coisa que te acontece hoje e criar uma definição sobre ela. Morreu alguém. Você pode entrar em depressão, começar a beber, começar a fazer tudo que é porcaria, por quê? Porque a pessoa morreu, essa pessoa era a minha vida, eu estou de luto, tenho um sofrimento contínuo, não quero sair da cama e acabou. Ou você pode pegar isso e falar, olha, agora que essa pessoa que eu amo tanto não está mais aqui, eu vou fazer o melhor para cuidar de mim, porque agora eu estou sozinha, agora eu preciso cuidar de mim, porque eu não tenho mais ninguém para cuidar. Você percebe a diferença do que a gente faz com aquilo que acontece com a gente? Então, a nossa vibração está o tempo todo fazendo coisas, está o tempo todo manifestando coisas a cada segundo. Mas o que muda? O que muda é a definição que a gente dá para cada coisa que acontece com a gente. A lição do Bashar aqui nesse vídeo é a seguinte: você não precisa mudar a sua vibração, você precisa mudar a sua definição, as suas definições. E aí a sua vibração vai mudar automaticamente como consequência disso. Percebeu o segredo? Quando eu me toquei disso, muita coisa mudou na minha vida. Porque quando eu estava em depressão, eu encarava tudo como uma vítima. E quando eu decidi que eu ia sair daquilo, porque eu não aguentava mais, eu não tinha outro caminho. Eu já estava há 10 anos vivendo daquele jeito, chorando todos os dias, todo mundo tirando barato da minha cara, todo mundo pisando na minha cabeça. Quando eu decidi, finalmente, que fosse o que fosse acontecer, ia ser diferente, eu ia sair daquilo, eu mudei a minha definição.
O que aconteceu? Automaticamente a minha vibração mudou. E eu consegui, passinho por passinho, ir mudando a minha realidade. E manifestando a vida que eu queria. Então não adianta você aí do outro lado dizer para mim que é impossível mudar, que é impossível você vibrar mais alto porque as suas circunstâncias não deixam. Porque as coisas que acontecem na sua vida são horrorosas. Isso não é desculpa. Eu já passei por tanta situação horrorosa, desastrosa na minha vida que eu queria jogar a toalha e pensei em desistir de tudo. Desde criança eu passei, mas eu nunca desisti. Então, chega uma hora que quando você, como eu falei para vocês no outro vídeo, quando você não aceita menos, aquilo que você quer acontece. Por quê? Porque você se recusou a ter menos. Então a sua vibração vai para onde? Para o lado oposto, que é o quê? Ter mais. Mesmo que você não perceba. Quando você não aceita ter menos, não, eu não aceito ter menos do que isso. Automaticamente mudou a sua vibração. Você já foi com uma vibração de que eu mereço mais. Mesmo que você não saiba que está fazendo isso. Por isso tem muita gente que manifesta muitas coisas na vida e não sabe nem como. Mas elas têm uma definição muito forte do que elas querem na vida. É por isso, gente, que a força de vontade nunca funciona a longo prazo. A força de vontade é a nossa tentativa fútil de lutar com a sombra, sem mover o objeto que projeta essa sombra. Se a mudança é tão simples quanto ajustar a nossa definição, ou seja, enxergar as coisas como a gente quer que elas sejam, ou com outra perspectiva, a perspectiva oposta talvez, por que a gente continua a lutar? Ah, Vanessa, eu tento e nunca consigo. Você fala, eu tento fazer tudo, mas não consigo. A resposta é que, por mais estranho que pareça, nós nos apegamos a esses padrões que a gente gera. Nós nos escondemos do nosso próprio poder. Nós nos acomodamos com o que já é conhecido. E isso nos leva a uma espécie de jogo cósmico. Você está jogando uma brincadeira cósmica de esconde-esconde consigo mesmo. Lembra da emoção de se esconder tão bem que até você esquece onde você está? Já tiveram essa sensação? Nós fazemos exatamente isso com o nosso poder criativo, com a nossa manifestação. Nós somos, ao mesmo tempo, quem procura e quem se esconde. Nesse exato momento, enquanto você pensa, eu quero mudar minha vibração, o próprio sentimento de querer mudar é uma vibração específica, percebe? É tão sutil e a gente não consegue se dar conta. A sensação de que algo está faltando é uma frequência que a gente emite e, consequentemente, manifesta a experiência na nossa vida. A gente é tão perfeito em criar a experiência de não conseguir criar, porque a gente repete isso para nós mesmos todos os dias, que a gente acaba nem sabendo de onde veio essa vibração. O que eu comecei a fazer, gente, foi questionar a crença de que o esforço era uma coisa virtuosa, uma coisa boa. Você já pensou uma coisa? E se a luta não for necessária, mas for apenas um padrão que a gente se acostumou a ter? Muitas pessoas têm medo do sucesso, eu era uma delas. Então, elas preferem, ao invés do sucesso fácil, o fracasso difícil, porque esse sim justifica as definições que ela tem, as crenças. Porque o sucesso sem luta desafia as nossas definições mais profundas sobre merecimento. No fundo, a gente acredita que não merece. Então, quando a gente fracassa, a gente está validando essa nossa definição. Tá vendo? Eu não mereço mesmo. E a vida é assim. Melhor ser vítima para sempre. E aí eu faço uma pergunta muito desconfortável para você. Será que toda essa busca, os livros, os vídeos, os workshops, as técnicas, não se tornaram a desculpa mais perfeita que a gente encontra para não ter que admitir o poder imenso que a gente já tem, que está aqui agora mesmo, e a responsabilidade que esse poder traz, de que nós criamos a nossa realidade o tempo todo, a cada segundo, mesmo que a gente não perceba? Então, o Bashar diz o seguinte: para de tentar mudar a sua vibração e começa a observar como você já muda essa vibração constantemente o tempo todo, sem esforço. Comece a observar como a sua vibração se altera quando você ouve uma música que você gosta. A mudança é um processo natural.
Mas se isso é verdade, Vanessa, por que a gente continua a fazer escolhas que não parecem tão boas? E a resposta, gente, é uma lei fundamental que governa cada escolha que a gente faz. Nós sempre, sem exceção, nos movemos em direção ao que a gente define como prazer e nos afastamos daquilo que a gente define como dor. Então, por que a gente permanece em relacionamentos tóxicos ou empregos que são horríveis, que a gente odeia? Bashar diz que se você está se mantendo numa situação dolorosa é porque, num nível subconsciente, você definiu a alternativa como ainda mais dolorosa, ou seja, se você não vivenciar aquilo que é doloroso, talvez a outra opção seja pior na sua cabeça, no seu subconsciente. Então é melhor ficar com um marido tóxico do que ficar sozinha, por exemplo. Talvez a gente defina a incerteza financeira como mais dolorosa do que um emprego que drena a nossa alma, que é o que acontecia comigo. E mais uma outra coisa que ele fala é que a gente pode até ser viciado em certos tipos de dor. Por quê? Porque a gente define essas dores como familiares, previsíveis ou até mesmo nobres. Porque a gente lá no fundo tem a crença de que o sofrimento é uma forma de caráter. Alguém falou isso pra gente lá atrás e a gente acreditou. Mas a verdadeira mudança, gente, acontece quando eu e você reconhecemos que prazer e dor não são qualidades das coisas, mas são definições que a gente atribui às coisas. O nosso poder não está na nossa capacidade de definir. O nosso verdadeiro poder, gente, está na capacidade que a gente tem de redefinir as coisas, de dar outra importância, de dar outro foco, de ver sobre outro ponto de vista interessante. Lembra do Axis? Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer quando tiver com algum problema sério, não é como eu saio daqui, mas sim o que eu teria que acreditar sobre mim mesmo para definir a mudança que eu desejo como mais prazerosa do que a minha situação atual. O universo me mostra. Essa pergunta a gente vai direto no núcleo das nossas definições, daquelas definições que governam a nossa vida. E essa pergunta te prepara para despertar sua verdadeira natureza. Uma outra coisa, você precisa parar de lutar contra o agora. Ao invés de desistir da vibração atual, a gente precisa reconhecer sem julgamento. Diz para si mesmo, essa é uma criação perfeita baseada nas minhas definições atuais. Porque quando você aceita isso, você remove a resistência, o atrito, que cria aquela sensação de esforço e abre espaço para que algo novo possa surgir naturalmente. E a terceira dica aqui é observe a mudança natural durante o seu dia. No decorrer do dia, você vai identificar ativamente, ou seja, você vai procurar identificar os momentos em que a sua vibração muda sem esforço algum. Por exemplo, quando você ouve a música que você gosta, que você fica mais feliz. Quando você toma um banho quente, se sente aconchegado. Quando você toma um café, se sente em casa. Usa isso como uma prova pessoal de que a mudança é um processo natural de sintonia e não de força. Entenda isso, porque quando você entende isso, a coisa muda. Eu fui entender isso hoje, nessa noite, que eu dei como exemplo que eu não dormi, só de manhã, quando eu parei de me esforçar para tentar dormir. Foi aí que eu relaxei e consegui dormir, sem pensar. O poder que a gente busca, você precisa pôr isso na cabeça, já é nosso. Ele nunca esteve fora. E a mudança que a gente deseja não está lá no futuro que vai acontecer, ela está aqui, disponível. E ela só acontece através de uma mudança simples, que é quando a gente muda a definição ou o ponto de vista. Bom, gente, esse era o meu recado de hoje. Eu espero muito que te ajude de alguma maneira. Se você ficou até aqui, coloca para mim nos comentários. Eu mudo minha definição, para eu saber que você ficou comigo até o final. E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau.